Olá, meninos! Hoje nós vamos falar sobre a classe gramatical dos numerais. O que é o numeral? O que ele faz? Então, pessoal, a classe gramatical dos numerais é uma classe variável, portanto, ela se flexiona em gênero e em número, e ela serve para quantificar seres, pessoas, objetos, ou para ordenar esses seres ou essas pessoas em uma sequência. Essa classe gramatical, ela se subdivide em alguns grupos que nós vamos ver. Os numerais, eles se classificam em ordinais, cardinais, fracionários ou multiplicativos. Primeiro, nós temos os numerais cardinais, que são aqueles que são responsáveis por quantificar 1, 2, 3, 4 e assim por diante. No exemplo que nós temos aí, o garoto quebrou 2 dentes. Então, nós temos aí a palavra 2 destacada, né? Então, essa palavra, ela está quantificando, ou seja, ela está me mostrando a quantidade de dentes que o menino quebrou. Então, aí eu tenho o quê? Um numeral cardinal. Nós temos os numerais ordinais, que são aqueles que ordenam, que colocam os termos em uma sequência. Primeiro, segundo, terceiro. Então, na frase, ele ficou em terceiro lugar na competição. A palavra terceiro, ela está o quê? Ela está me indicando uma ordem. A ordem que a pessoa ficou na competição. Nós temos os numerais multiplicativos, que indicam multiplicação, como dobro, triplo, quádruplo. Então, aí na frase, Maria tem o triplo da idade de Joana. Então, quer dizer que Maria tem a idade de Joana multiplicada por 3. Os numerais fracionários indicam a parte de um inteiro. Então, metade, um terço, um dozeavos. Eu comi a metade de uma pizza. Então, qual foi a parte que eu comi? A metade. Então, está me indicando o quê? A parte de um inteiro. E temos os numerais coletivos. Os numerais coletivos são aqueles que indicam a quantidade exata de seres ou de objetos. Por exemplo, dúzia equivale a 12 seres. A década equivale a 10 anos. A grosa equivale a 12 dúzias ou 144 itens. E a resma, que equivale a 500 folhas de papel. E temos também o século, né, que equivale a 100 anos. Então, aí, são todos numerais coletivos, são numerais que expressam a quantidade exata de seres ou de objetos, por isso que eles são chamados de coletivo. Agora vamos a alguns usos dessas palavras, dessa classe gramatical. Primeiro uso, primeira aplicação no nosso dia a dia. Para marcar dias do mês, quando nós fazemos referência ao primeiro dia do mês, utiliza-se o numeral ordinal. Para os demais dias, nós utilizamos numerais cardinais. Então, por exemplo, eu diria dia 23 de janeiro, mas eu diria dia 1º de outubro. Então, para os demais, números cardinais. Para o primeiro dia do mês, sempre o numeral ordinal. Segundo uso, para indicar artigos de leis, de decreto, de instruções normativas, usa-se o numeral ordinal até o 9º. O do 10 em diante, usa-se o numeral cardinal. Então, eu digo, do artigo 9º ao artigo 10 de uma determinada lei da Constituição. Enfim, de alguma instrução normativa. Então, repetindo, 9º para trás, ordinais. 10 em diante, eu vou usar os cardinais. Para indicar nomes de papas, de reis ou de séculos, nós sempre escreveremos com numerais romanos. Então, Papa João Paulo I, Papa João Paulo II, Rei Luís XV, século XXI, sempre grafados com numerais romanos. E nesse último caso, em nomes de papas, de séculos, de reis, no momento em que nós vamos pronunciá-los, usa-se até o 10º com numerais ordinais e do 11 em diante com numerais cardinais. Então, nós temos, por exemplo, o rei Luís X e o rei Luís XI. Nós temos o século V e nós temos o século XXI. Como eu falei para vocês lá no início, os numerais são palavras variáveis, portanto, eles vão sofrer variações tanto de gênero quanto de número.
Então, nós temos aqui, com relação à flexão de gênero, nós temos alguns cardinais, né, que vão sofrer essa alteração. Nós temos um e uma, dois, duas, ambos, ambas, 200 e 200. Também vão sofrer flexão de gênero todos os ordinais. Primeiro, primeira, segundo, segunda, terceiro, terceira. Com relação aos números multiplicativos, apenas quando são empregados com o valor de um adjetivo. Aí onde nós temos a questão do numeral adjetivo e numeral substantivo. O numeral substantivo é aquele que vai substituir um substantivo. E o numeral adjetivo, ele vai acompanhar um substantivo. Nós temos aí, Vicente tomou uma dose tripla da vitamina, né? Dose tripla. Veja que está flexionado no gênero feminino. Os fracionários também vão sofrer flexão de gênero, né? Meio, meia, devem concordar sempre com a palavra a que se refere. Camila pediu meia coxinha. Veja que coxinha está no feminino, então eu tenho que colocar o numeral também no feminino, meia coxinha. José comeu meio cachorro quente, quer dizer, a metade. Gente, aí você tem que atentar para essas duas palavras aí, né? Meio e meia. Porque eu posso ter o meio como um numeral e eu posso ter também o meio como um advérbio. Então, como é que eu vou distinguir? Como é que eu vou saber que meio está se referindo a um... Está se referindo, não, que ele é um numeral. E como que eu vou saber que ele é um advérbio? É só você atentar para a questão que o numeral, ele indica uma quantidade, né? É uma parte. E o advérbio não, o advérbio é uma palavra invariável. Então, quando eu tiver o meio indicando uma quantidade, vai se tratar de um numeral. Eu comi meio cachorro quente, quer dizer, eu comi uma parte do cachorro quente. Se eu digo assim, o garoto estava meio alegre, eu não vou dizer que ele estava apenas com um pedaço alegre. Ele estava meio alegre, ou seja, ele estava um pouco alegre. Então, o meio, neste caso, neste segundo caso, o garoto estava meio alegre, esse meio se trata de um advérbio. Então, é assim que a gente vai perceber se o meio é advérbio ou se o meio é um numeral. Tá, os numerais, eles também podem ser flexionados com relação ao número, né? Eles apresentam essa variação de número. Com relação aos cardinais, terminados em ão, como é que eles vão se flexionar? Milhão, milhões, bilhão, bilhões. Os que terminam em vogal variam quando empregados como substantivo. Por exemplo, na cartela do bingo aparecem 3 oitos e 2 noves. Então, 8, né, termina com vogal. Então, ele vai variar, ele vai poder ser colocado no plural. 3 oitos, 2 noves. 9 também termina em vogal, então fica o plural, noves. Todos os ordinais também vão sofrer essa flexão de número. Primeiro, primeiros. Milésimo, milésimos. Os multiplicativos apenas quando empregados com o valor de um adjetivo. Por exemplo, Carlos bebeu 3 copos duplos de cerveja. 3 copos duplos. Veja que o numeral ele está aí, ó, acompanhando o substantivo copos. Então, ele é um numeral adjetivo. Numeral adjetivo é aquele que acompanha um substantivo. Os fracionários, como meio, metade, terço, e os ordinais, eles vão concordar com o número de partes em que dividiu a quantidade. 2 metades, 1 metade. 1 meio, 2 meios. 1 quinto, 2 quintos. Então, veja que sempre ele vai estar concordando com o número, né? 2 meios, 1 metade. Então, se eu tenho aqui, no caso, uma palavra, ele está acompanhando a palavra que está no plural, também tem que ficar no plural. Se está acompanhando a palavra que está no singular, tem que colocá-lo também no singular. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.